Lucas 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela tua palavra que é viva, poderosa e eficaz. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que tem conduzido o teu povo. O Senhor é um Deus que dirige todas as coisas. E te louvamos, ó Deus, porque acreditamos no mover, acreditamos no toque, no poder da oração. E então, ó Pai, por isso, ó Pai, precisamos mais de intercedermos e clamarmos e acreditarmos, ó Pai, e sermos perseverantes na oração. Por isso nós te louvamos, ó Deus, e te glorificamos em nome de Jesus. Amém? Amado, precisamos ser perseverantes na oração. A oração não é coisa fácil, mas nós como igreja sabemos que a oração é falar com Deus, é falar com o Pai. E muitas das vezes a gente desistimos de orar por algumas situações que parecem ser difíceis. Pelo um tempo a gente se cansamos, pelo um tempo a gente desistimos, pelo algum tempo a gente paramos de orar. E não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida é que a gente seja perseverante na oração. Ser perseverante na oração. Porque a oração que nós acreditamos que falamos com Deus, acreditamos que Deus nos ouve, e que algumas coisas mesmo pareçam demorar, mas sabemos que Deus está no controle. No texto no qual a gente leu, o Senhor Jesus Cristo, que teve toda a sua vida, o seu ministério foi baseado e alicerçado em oração. A gente vimos quando o Senhor Jesus Cristo, desde o princípio do seu ministério, ele passou 40 dias orando. E orou, e mesmo orando 40 dias, o tentador veio para tentar. Sabemos quando ele foi escolher os seus discípulos, ele subiu ao monte e orou a noite toda. E ao descer, ele já sabia o qual ele ia escolher no meio de uma grande multidão. A vida de Jesus foi firmada e alicerçada em oração. Jesus Cristo ensinou os seus discípulos sobre o dever de orar. Mas o interessante é que sobre a questão de perseverar na oração, o único momento que Jesus Cristo precisou de seus discípulos, seus companheiros, estar com ele, perseverando na oração, os discípulos de Jesus Cristo não perseveraram na oração. Nos diz, quando Jesus Cristo subiu ao Getsêmani, e naquela noite, o seu coração, a sua alma estava frita. Ele já não tinha mais, assim, contentamento de paz, na situação que sabia que ia por vir. E ele se afastou um pouco, e colocou o seu rosto numa pedra, e começou a orar, e os discípulos ficaram mais embaixo, e ele orou intensamente, até que o seu suor se tornou em lágrima de sangue. E quando voltou, acreditando que os seus discípulos estavam orando, encontrou eles dormindo. Os discípulos, por sua vez, talvez que fosse eu ou você, dizem assim: não vou orar, não vou dormir, estou cansado. O Senhor está orando. Mas não, nós precisamos estar orando, precisamos estar intercedendo e precisamos perseverarmos na oração.
Porque se a gente não perseverar na oração, é como se fosse a gente abrir mão dos nossos próprios direitos. E não podemos abrir mão dos nossos direitos que nós temos pelas bênçãos da palavra de Deus escorrida sobre a nossa vida, mas precisamos perseverar na oração. A gente vemos exemplo na Escritura Sagrada a respeito de pessoas que obteram vitórias ao perseverar na oração. A gente lemos no livro de 1 Samuel a respeito da vida de Ana. Ana, ela perseverou intensamente em oração. Nós todos sabemos a história. Não vou falar a história ao ponto que o profeta acreditava que ela estava embriagada e chamou filha de Belial. Mas porque ela estava intensamente, perseverantemente orando, clamando, pedindo pelaquilo que ela cria que Deus ia ouvir e que Deus ia cumprir aquilo que ela tanto desejava, que ela almejava. Precisamos ser perseverantes na oração. Uma das passagens, no meu ponto de vista, que eu acho muito forte, muito contundente a respeito de perseverar, é a história de Jesus Cristo ter um encontro com a mulher Sírio-Fenícia. E aquela mulher, ela roga que Jesus Cristo vá libertar, salvar a filha dela. E Jesus Cristo, ele rebateu na hora, disse, não é bom tomar os pão dos filhos. E aquela mulher, com principalmente perseverança e humildade, ela disse, Senhor, mas os cãozinhos comem também da migalha que cai na mesa do dono. Ela não desistiu. Talvez que fosse eu ou você, teria desistido. Não, o Senhor deu uma palavra dura, vou cair fora, vou embora. Mas ela perseverou, ela defendeu aquilo que ela queria, ela defendeu aquilo que ela almejava. Ela perseverou e disse, não, os cãozinhos comem das migalhas que cai na mesa do dono. E perseverou mais ainda, e se humilhou perante Jesus Cristo. E Jesus Cristo viu pela fé dela e pela perseverança dela, disse, vá, que a tua filha está curada, a sua filha está liberta. Precisamos perseverar na oração, porque há um momento que o próprio Deus, Ele quer trabalhar em nosso caráter, no nosso ser, em nossa personalidade, e para isso precisamos perseverar naquilo que acreditamos, naquilo que esperamos, naquilo que confiamos. E nós confiamos nas providências do nosso Deus. A oração, irmãos, quando a gente lermos alguns livros de alguns pastores que pastoreiam igrejas grandes na Coreia, a gente ficamos envergonhados. Que seja igreja presbiteriana ou que seja a igreja de Daewon-gu, a gente sabemos que na Coreia os nossos irmãos, eles oram de verdade, oram há muito tempo. E eu li no livro de Pong-Shu, eu fico envergonhado quando ele fala que nós, como os ocidentais, oramos pouco. Os que dizem que oram só 5 minutos. E muitos, quando estão orando numa cama ou num colchão próximo, se deitam e dormem. A gente fica triste, a gente fica se perguntando por que nós não somos mais perseverantes na oração. Será porque nós não acreditamos no operar, no mover, no poder de Deus? Ou porque nós estamos relaxados? Ou porque nós não somos disciplinados a isso? A gente fica nos perguntar isso. E perguntando a isso, por algum tempo, eu mudei um estilo de oração. Oração nós sabemos que não é falar muito, não é falar palavras bonitas. Sabemos que há muito tipo de oração, oração de louvor, oração de gratidão, de perdão, e aí vai. Mas eu mudei, todo momento que eu vou orar, eu marco o tempo. Marco o tempo e vejo quanto tempo eu orei. E tento a cada dia mais aumentar o tempo de oração. E algumas vezes, quando eu não tenho palavra, eu peço a Deus que Ele me dê palavra e geralmente
Deus coloca no meu coração, como sei que Deus coloca no seu coração, para interceder por alguém. E isso a gente sabemos que é o mover de Deus, é o toque de Deus, é o operar de Deus. E quanto mais a gente quer demorar mais na oração, comece a glorificar a Deus, te louvar a Deus. Senhor, te louvo pela minha vida, te louvo pela minha saúde, te louvo pela igreja, te louvo pelos teus grandes feitos. Louvar a Deus, a gente vamos falar milhares e milhares de palavras, e cada vez mais que a gente falamos, a gente é alimentado pelaquilo que a gente pronunciamos, pelaquilo que a gente declaramos, porque aquilo gera em nosso coração uma fé que a gente precisamos. Que a gente precisamos, e a gente precisamos mais e mais, a cada dia mais, perseverarmos na oração. Quando a gente lemos a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Nós podemos orar andando na rua, correndo, falando, dirigindo o carro, as mulheres lavando, fazendo qualquer atividade. Nós temos como orar, porque nós sabemos que o nosso Deus é onisciente. Nós podemos estar aqui falando, mas a nossa mente está orando, está ligada com o Senhor. E precisamos estar ligados com o Senhor em oração, para livrarmos muitas das vezes da cilada do adversário contra as nossas vidas. Precisamos orar. A rainha da Escócia, uma certa vez, ela pronunciou que tinha mais medo, temor da oração de John Wesley do que do exército da Inglaterra. Isso é forte, porque ela sabia que aquele homem era homem de oração. Era homem que clamava a Deus, que falava com Deus, e tinha comunhão com Deus, e a oração dele era poderosa, porque ele tinha uma vida de oração. Quando a gente lê o livro de Hebreu, quando fala a respeito de Elias, ele diz a palavra que ele era um homem semelhante a nós, igual a nós, sujeito às paixões, sujeito a pecar, sujeito a errar, sujeito a cair, sujeito a se levantar, mas diz que ele orou e o sol parou. Ele orou e parou de chover por 3 anos. E a gente vê que teve um momento que parece brincadeira. Quando Elias foi orar para que chovesse, e como ele estivesse com o rosto em terra, e pediu ao seu moço: olhe para o céu. Veja que apareceu alguma nuvem, nada de nuvem. E ele continuou o quê? Perseverando. Ele continuou perseverando, ele sabia, Deus colocou no coração dele que ia surgir uma nuvem. E ele orou e perguntou: olha que veio alguma coisa, e não viu nada. E ele voltou a orar perseverando. Até o ponto de ele dizer: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí caiu abundante chuva. Mas teve a necessidade de Elias perseverar na oração. Ele não fez simplesmente uma oração, não, foi luta. A palavra não fala quanto tempo, quantos momentos ele ficou orando. Mas mostra claramente que ele perseverou na oração ao ponto de mandar o rapaz, o seu moço, olhar que já tinha aparecido a nuvem. Ele perseverou na oração. Nós precisamos ser perseverante na oração. Precisamos acreditar na oração e ser perseverante nela. Porque sabemos que através da oração, Deus faz grandes coisas. E o poder da igreja está na oração. O poder da igreja está na oração. Em Marcos capítulo 11, verso 24, está escrito assim: por isso vos digo, tudo quanto em oração pedires, crede que já recebeste, assim será convosco. Por isso vos digo, tudo aquilo que pediste, credes que já recebeste, assim será conosco. Amém? Assim será conosco. Sabemos que pessoas
e homens de Deus geraram convicção de fé e fizeram grande revolução na terra por acreditar na perseverança da oração e se basear em texto escrito na palavra de Deus. E Deus levantou como grandes homens de Deus e de oração. Precisamos ser perseverantes na oração, porque se a gente não for perseverante na oração, nós precisamos fazer alguns questionamentos, e não a Deus, mas a nós mesmos. Não a Deus, mas a eu, a você, a cada um de nós. Porque a oração é coisa particular de cada um. Eu sei, irmãos, que todos nós que somos servos e servas de Deus, Deus tem um carinho ímpar, singular com cada um. Deus sabe como o meu jeito de expressar, sabe o seu jeito de agir, o seu jeito de se comportar, mas é necessário sim, que cada dia, que cada vez, que cada manhã, nós possamos ser perseverantes na oração. Uma certa vez eu orei pelo um tio meu que estava desviado, e surgiu grandes problemas na vida dele. Eu fui para uma vigília e passei a noite toda. Digo, hoje eu só vou orar por ele. E tinha, meus irmãos, sem aumentar nem diminuir, tinha mais de um ano que eu tinha visto ele. Ele foi morar numa cidade chamada Alagoinhas, interior da Bahia. E eu morando em Sergipe, longe. Isso foi num sábado, a gente foi para a vigília. Quando foi no domingo, ele nunca tinha ido. Ele já andou em outra denominação, não na presbiteriana. Quando eu vou subir numa escada da igreja, quando eu bati cara, quase eu caí de costa. O meu tio estava lá. Chegou primeiro do que eu. Eu fiquei impressionado, fiquei abestalhado e fui lá, dei um abraço. E depois eu disse, Deus, como é bom, Senhor, acreditar no teu mover e perseverar na oração. E Deus deu uma vitória e ali em diante ele começou a ir à igreja e ele restaurou a sua aliança com Cristo. E eu senti o mover, o poder e o operar de Deus. Mas não foi eu, mas o próprio Deus me impulsionou a ser perseverante na oração pela vida dele. E Deus deu vitória. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, irmãos, possamos a cada dia ser perseverantes na oração, porque essa é a vontade do Pai para a nossa vida. Amém?